Fala pessoal, beleza? Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo se tem alguma diferença entre a caixa mais grossa e a caixa mais fina. Porque o que nós ouvimos por aí é que na caixa mais fina as abelhas morrem e na caixa grossa as abelhas não morrem por causa do frio ou calor. Então vamos ver até que ponto isso é verdade e até que ponto a espessura da caixa pode influenciar na temperatura. Então, finalmente a temperatura estabilizou. Temos aqui 28,4 graus, praticamente 10 graus de diferença entre o ambiente externo e a parte interna do ninho. Ou seja, elas estão produzindo 10 graus de temperatura a mais. Então, se tivesse, por exemplo, 0 graus, a caixinha internamente estaria com 10 graus. Uma diferença de 10 graus é muita coisa. O que nós vamos fazer agora é ver a diferença de temperatura com essa caixa mais grossa. Eu vou tirar aqui e vou colocar esse termômetro aqui na caixa mais grossa. É óbvio que elas ficam grudando elas grudam no sensor e ficam vibrando, né? Por isso que ele esquenta. Mas eu vou colocar nessa outra caixa agora. Vamos lá. Dentro do ninho. Bem dentro do ninho. Onde estão os ovinhos ali dentro. Isso ali. Tá? Dentro dos ovinhos ali. Das células, né? Então vamos lá, vamos esperar a temperatura estabilizar para a gente ver a diferença. Então, pessoal, voltamos aqui à medição da temperatura dessa caixa mais grossa. Nós estamos medindo aqui 28,3, 28,4. Então, significa o quê? Que a temperatura interna daquela caixa é exatamente a mesma que essa outra caixa aqui. Ou seja, a caixa com 5 centímetros de espessura tem exatamente a mesma temperatura interna que a caixa de 2 centímetros. Então, às vezes as abelhas grudam na ponta do sensor e ficam vibrando ali, mas basicamente é a mesma temperatura. Como nós explicamos isso? Porque o que influencia realmente na temperatura não é a espessura da caixa em si, e sim o tipo de material da caixa, tipo de madeira e também a população. As duas devem ter a população parecida, né? E como a espessura da caixa não influencia nada, é uma coisa insignificante, porque elas são madeiras bem parecidas, né? Essa aqui é de eucalipto, essa daqui, se eu não me engano, é uma madeira chamada canela. Então, essa madeira canela e esse eucalipto, pode ser que tenha a densidade parecida, né? Mas a eucalipto ela é bem densa, bem compacta, bem dura, então isso ajuda. Ela não precisa ser uma caixa muito espessa, né? Então é isso aí, pessoal. Olha, 28,4, exatamente a mesma temperatura dessa caixa aqui. Então, o que produz o calor, o que mantém as abelhas confortáveis, mantém a temperatura aqui, são as próprias abelhas. O próprio movimento, a vibração das abelhas consegue gerar calor e manter a caixa numa temperatura que seja agradável para elas. Então o que nós vimos aqui, que a espessura da caixa não influencia em praticamente nada na temperatura da colônia. Então se você está querendo trocar uma caixa mais fina por uma mais grossa, você vai trocar 28,4 por 28,4 de temperatura. Não, praticamente vai fazer diferença nenhuma. Algumas conclusões, né? Chegamos a ver que a diferença de temperatura entre uma caixa, dentro da caixa e o ambiente externo, pode chegar até 10 graus de temperatura de diferença, né? Ou até mais. E que a caixa mais fina, ela segurou mais a temperatura do que a caixa mais grossa. Por quê? Porque o que influenciou aqui foi o tipo de material. A caixa de eucalipto, que é essa daqui mais fina, ela é feita de eucalipto. É um material mais denso, mais compacto do que as outras madeiras. São mais grossas, mas são feitas de outro material, né? Outro tipo de madeira. Então, o que influencia aqui não é a espessura da madeira, e sim o tipo de madeira e a quantidade de abelhas dentro das colônias, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.